Olá, eu me chamo Alisson, esse aqui é o canal Uma Família que Lê e hoje eu vou comentar sobre o livro Bitcoin, a moeda na era digital, de Fernando Urrich. Antes de começar, eu vou pedir para caso você goste do vídeo, que você deixe um like, porque isso ajuda aqui o nosso canal no YouTube. Caso você queira receber as notificações dos próximos vídeos que a gente vai lançar, é só você se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Bom, e como que eu cheguei né, até esse livro? Eu já vim acompanhando bastante os vídeos aqui do Fernando Urrich. Ele tem um canal sobre economia, investimentos, mercado e etc., que é uma área que eu gosto bastante, toda essa área da economia. E eu já acompanhava muitos dos vídeos dele. E acho que em algum desses vídeos ele comenta sobre o livro que ele escreveu, né, falando sobre Bitcoin. E aí eu sou da área de TI, gosto muito desse mundo né, das criptomoedas, do blockchain, etc., que tá muito em voga hoje em dia. E aí eu resolvi ler, né, então comprei o livro dele para ler, para entender não tanto o lado tecnológico, o lado de TI, o lado técnico da coisa. Eu já tinha um certo entendimento, não sou nenhum especialista, mas consigo entender ali como as coisas funcionam. Agora, o que eu achei interessante com esse livro foi ter a visão de alguém da área da economia, né, sobre isso. O foco aqui desse livro está basicamente no título, que é se o Bitcoin é de fato uma moeda ou não. Né? E aí, durante o livro aqui, o Fernando ele vai passar sobre diversos aspectos, né, explicando até chegar nesse ponto. Bom, o livro é dividido em três partes, basicamente, onde o Ujis vai explicar ali todos os conceitos né, do Bitcoin. Então, na primeira parte ele vai tratar de aspectos mais técnicos, então ele vai falar desde a tecnologia, o funcionamento, aqueles termos mais técnicos que talvez a maioria das pessoas não tenham tanto contato, então ele tenta traduzir isso de uma forma que seja mais fácil de ser absorvido, explicando como funcionam todas essas as transações, né? Porque a ideia do Bitcoin é que é basicamente como se cada pessoa pudesse ser o seu próprio banco, né? Então ele é ao mesmo tempo, entre aspas, né, que é o que ele está colocando aqui nesse livro, uma moeda, então um meio de troca, e ele é o próprio a forma de pagamento, né? Então explicando como tudo isso funciona. Na segunda parte do livro, então, o Ulrich ele vai comentar mais sobre o momento histórico, né, o contexto histórico da criação do Bitcoin, com toda a crise do subprime que deu lá nos Estados Unidos, e depois é, desencadeou estourou, né, a bolha em 2008 ali 2009. E em relação a isso tem um filme que eu assisti já tem um tempo. Eu lembro que na época eu assisti o filme e eu não tinha tanto entendimento né, sobre essa área de economia, todos esses termos, etc. Então eu não absorvi tanto assim o filme, que é o The Big Short, é, mas que depois, tendo mais entendimento sobre essa área de economia, eu voltei a assistir o filme e é muito interessante ver como tudo aconteceu, né, como tudo se desenrolou. E até um sinal interessante para a gente ficar atento para, para as próximas crises. Né? É nessa parte também que o Ulrich ele vai comentar bastante sobre a questão de inflação né, e sobre como é do interesse dos governos, independente sendo de direita ou de esquerda, gerar inflação, porque eles, no final das contas, são os mais beneficiados com isso. E o contraponto do Bitcoin em relação a isso, por ser uma moeda que não é possível existir né, a inflação, no sentido de que você tem um limite na quantidade de bitcoins que existem por aí, então, diferente do dinheiro, por exemplo, seja do dólar ou do real, que o governo detém né, a impressão dessa moeda, então ele consegue despejar mais moeda dentro da economia. Em relação ao Bitcoin, isso é impossível. Então você tem uma trava na quantidade existente de Bitcoin, o que impede uma possível impressão de moeda nesse contexto. E na terceira parte, o Ulrich ele vai trazer a visão econômica né, sobre o Bitcoin. Então ele vai colocar ele contra as diversas questões ali da escola austríaca, né, que é a escola aqui do autor,
questionando sobre se ele é de fato uma moeda ou não, se ele, quem sabe, no futuro poderá ser considerado uma moeda ou não. Mas o que é interessante é que mesmo nos, é, para os economistas, isso foi uma coisa não muito clara, né? Então, ainda assim, você tem pessoas que são que defendem o Bitcoin como uma o Bitcoin em relação à inflação, pelo seu ponto, né, em relação à inflação, todos os outros benefícios, né, que as pessoas têm com esse ativo. E, por outro lado, ele mostra também como é compreensível entender, porque boa parte das pessoas da área de economia tem um ponto de vista totalmente diferente, falando como se isso daqui não tivesse nenhum valor, não fosse para frente, etc. E que, como muitos colocam, que é uma bolha, né? Como muitas pessoas colocam. Não é a opinião do autor, não é a minha opinião também, mas ele coloca isso aqui, ele deixa claro que não é uma coisa muito. Não há um consenso, né? Mesmo entre as pessoas da área. Então, com esse livro aqui, eu acho que você consegue ter uma boa introdução, né? Não só no Bitcoin, mas em todo esse universo das criptomoedas, né? Em todo esse contexto, o que elas querem resolver, porque quando você começa a entender o que elas se propõem a resolver, você começa a entender melhor quais são os problemas que nem sempre são claros para todos nós, né? Então, eu acho que o Ulrich fez um excelente trabalho para tentar traduzir todos esses termos técnicos, não só da área de tecnologia, mas também da área de economia, né? E trazer isso de uma forma que seja mais palatável, sabe, para a maioria das pessoas. Então, é um livro curto, é um livro, como eu disse, introdutório, mas eu acho que só de você ler o livro vai despertar o interesse de você ir atrás de mais conhecimento sobre tal. E, bom, para finalizar, em relação a esse livro, o que eu acho interessante é que eu, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que acreditam no Bitcoin, mas eu também conheço muitas pessoas que falam que isso não vai para frente, etc. E quer você goste ou não, é uma coisa que está aí, que veio para ficar, não só o Bitcoin, não só essa moeda em específico, mas todo esse universo dessas moedas e todo esse hub de soluções, né, que chegaram com o blockchain, por exemplo, você tem isso facilitando a questão de documentação, por exemplo, a questão de financiamento, a questão de crédito. Em muitos países onde não era possível você sequer cogitar ter um sistema bancário como o nosso, por exemplo, aqui no Brasil, né? Hoje a gente acha que é uma coisa muito simples, etc., mas para consolidar um sistema como esse é muito dinheiro. Muito dinheiro que muitos países não têm a possibilidade de dar conta. Então, essas tecnologias, independente de você acreditar ou não se tal moeda vai para frente ou não, eu acho que é muito importante aqui, a partir acho que do século XXI, talvez seja uma das coisas mais importantes de começar a buscar entendimento, sabe? E por isso que eu acho que esse livro aqui é uma excelente introdução, tem muito conteúdo na internet, tem muito vídeo aqui no YouTube, mas eu acho que aqui é uma forma de você dar o pontapé inicial de uma forma muito amigável, sabe? De você entender os conceitos e a partir daqui ser o início aí da sua jornada nesse mundo aí dos criptoativos. Bom, e conta aí se você já leu o livro, se você gostou, se você está pensando em ler. Eu vou deixar o link para o livro e para o canal também do Fernando Urrich aqui embaixo. E, bom, deixa aqui nos comentários o que você achou e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!